Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, servidores, servidoras, que mais uma vez vieram à Assembleia Legislativa fazer uma manifestação democrática e justa contra a farsa da reforma da Previdência Estadual, contra o confisco salarial, contra o confisco de direitos e benefícios dos servidores. Hoje, senhor presidente, se comemora o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, um dia importante em todo o planeta para esse segmento da população. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional, o projeto de lei 6159, que desobriga as empresas a cumprirem a cota para trabalhadores com deficiência, um verdadeiro retrocesso nessa área. O Brasil vinha avançando bastante com políticas afirmativas de inclusão de trabalhadores com deficiência no mundo do trabalho, tanto nas empresas privadas como também em empresas públicas. E esse projeto está em regime de urgência na Câmara dos Deputados, um verdadeiro absurdo, um ataque sem precedentes às pessoas no Brasil com deficiência. Nós, do PSOL, em Brasília, já estamos obstruindo o projeto, pedindo para que seja cancelada, inclusive, a urgência, porque são muitos ataques aos trabalhadores, vindos do governo federal, do governo estadual aqui em São Paulo. Recentemente, o Paulo Guedes apresentou algumas PECs no Congresso Nacional, uma delas congelando, uma delas, na verdade, taxando os desempregados, taxando o seguro-desemprego, uma outra proposta de congelamento do salário mínimo, outras propostas de congelamento de salários ou redução de salários em até 25%, com redução da jornada de trabalho para governos estaduais e municipais, o fim da estabilidade no emprego para os servidores, colocou em xeque a existência dos concursos públicos de provas e títulos. São muitos ataques aos servidores que foram, mais uma vez, eleitos os responsáveis, na visão dos governos e das elites econômicas, pela crise fiscal do Estado, que nós não aceitamos em hipótese alguma. E aqui em São Paulo, nós acabamos de ter um mini debate muito rápido, e superficial com o grande representante dessa corrente no Brasil, do neoliberalismo, um banqueiro, que já serviu a vários governos no Brasil, que é o Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda do Dória. E nós cobramos dele, eu vi agora aqui uma faixa muito interessante, que inclusive que fala da questão da auditoria da dívida pública do Estado de São Paulo, da dívida estadual. Nós queremos auditoria. Tem que ter auditoria da dívida pública estadual, como nós defendemos também auditoria da dívida pública federal. Ela tem que ser feita, inclusive tem artigo na Constituição Federal obrigando o Estado brasileiro a fazer auditoria. Não é nada, não é só um discurso de esquerda, aqui de oposição, não, é um discurso que tem amparo na Constituição Federal, auditoria da dívida pública brasileira e, sobretudo, da nossa aqui estadual. O secretário não respondeu a minha pergunta sobre esse tema. O máximo que ele disse, falei, quer que dá um calote, Aí ele cita a Grécia, cita Portugal, foge totalmente do debate, quando, na verdade, o que nós defendemos é uma renegociação da dívida do Estado com a União. Isso pode ser feito. São Paulo fez, a Prefeitura de São Paulo já renegociou a dívida municipal, dando um fôlego para a Prefeitura. Nós coloquei também a questão da dívida ativa do Estado, 340 bilhões de reais, que é o valor da dívida ativa do Estado. E muito desses devedores, dessas grandes empresas devedoras da dívida pública, são também sonegadoras de impostos, são muitas vezes beneficiadas também ainda, pior, com benefícios fiscais, com
descontos do ICMS, como aconteceu agora com as empresas aéreas. Foi votado um projeto aqui dando benefício, né, um desconto de 25% para 12% na compra do querosene das empresas aéreas e de vários outros setores. Então, só nessa área da desoneração fiscal, que não tem transparência, tem sigilo, a gente não sabe o que realmente acontece, nem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem acesso a esses dados. Tanto é que há 2 anos o Tribunal de Contas aprovou as contas do governador Alckmin, mas fez uma ressalva, criticando essa política de desoneração fiscal. Imaginem, Vossas Excelências, se o Tribunal de Contas, que também é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, é quase que um departamento que apenas homologa as decisões do Palácio dos Bandeirantes, se até o TCE colocou em dúvida e criticou, imagine, Vossas Excelências, qual deve ser a situação obscura dessa dívida, dessa política, na verdade, de desoneração fiscal que canaliza mais de 20 bilhões de reais para grupos econômicos do Estado de São Paulo, sem contrapartida para a população, para os 45 milhões de habitantes. É o dinheiro retirado do orçamento da educação, da saúde, do SUS, das universidades públicas, da USP, da Unesp, da Unicamp, das ETECs, das FATECs, da segurança pública, o dinheiro que faz falta no pagamento do reajuste salarial dos servidores. Esse debate também não foi, o secretário não respondeu ainda. Outras questões, nós colocamos que o São Paulo não está ainda nem no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, e na verdade que não tem crise, ele não consegue demonstrar a crise fiscal, o Estado de São Paulo aumentou a sua arrecadação. Todas essas questões e outras nós colocamos, não tivemos respostas do secretário Henrique Meirelles. Então isso fica muito claro para nós, não tem déficit da Previdência no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não está com crise de arrecadação, ao contrário, porque o dia que São Paulo entrar em crise fiscal, em crise financeira, quebra o Brasil. A verdade é essa, São Paulo não entra em crise, porque aqui tem o maior parque industrial, o maior parque comercial, de serviço, parque tecnológico, está tudo aqui. Então, São Paulo não está com as suas finanças quebradas, né? Na verdade, esse projeto de reforma da Previdência nada mais é do que uma tentativa do governo de transferir dinheiro público para o pagamento da dívida pública brasileira. É o projeto dos banqueiros nacionais e internacionais, é o banqueiro dos rentistas e dos especuladores da dívida pública brasileira. Começa no governo federal, vem para o Estado, para o município, eles querem transferir, querem sugar municípios e estados para transferir recursos para o pagamento da dívida pública brasileira. É disso que se trata essa reforma, uma reforma onde os trabalhadores vão trabalhar mais por mais tempo, vão pagar mais e vão receber menos na aposentadoria e na pensão. O projeto é pior que o projeto do Bolsonaro, esse projeto da reforma da Previdência. Então, nós estamos denunciando exaustivamente o que está acontecendo aqui em São Paulo. O governo já enganou, o Dória já enganou os policiais, militares e civis, dizendo que no governo dele os policiais teriam os maiores salários da federação e apresentou uma proposta de apenas 5% de reajuste salarial, de reposição das perdas inflacionárias, mas não avisou os policiais que fariam desconto de 3% na reforma da Previdência. Na verdade, eles ficaram só com 2%. E a Polícia Civil pior, porque haverá, me parece, que um aumento também no percentual da contribuição do IANSP de 2% para 3%. Então, na verdade, só 1%. Então, os policiais foram enganados pelo João Pinóquio Dória, né? Que é mentiroso. Nós já conhecemos a trajetória dele da Prefeitura de São Paulo, né, quando ele lançou também o Sampaprev municipal, quando ele entregava o fundo previdenciário dos servidores municipais para os bancos,
sobretudo para o Banco Itaú, mas depois de uma ampla mobilização dos servidores, com 100 mil professores na porta da Câmara Municipal, nós derrotamos essa proposta do Dória. E vamos derrotar também aqui na Assembleia Legislativa com a participação dos servidores e servidoras. Pela ordem.